Estamos de volta, caríssimos alunos, para o nosso 12º podcast do podcast Tópicos do Vestibular. Hoje, com a presença marcante de dois professores do nosso estado, da nossa cidade Fortaleza, o professor Alexandre Lima, de Química, e o professor Neto Fontinelli, de Redação e Português. Professor Alexandre, tudo bem? Tudo bom, Daniel? Prazer imenso estar aqui de volta, né? Para a gente contribuir mais uma vez com os nossos queridos alunos daqui de Fortaleza, de Juazeiro do Norte, do Ceará e do Brasil, com informações muito relevantes para que esse sonho que eles têm de entrar na universidade se torne uma realidade, né? E parabéns a você também, meu amigo, por estar levando essas informações de uma maneira tão leve, tão tranquila para essas famílias, né, que nesses momentos de tensão, de ansiedade, podem estar ouvindo a gente e podem estar tirando as suas dúvidas, que é o mais importante. Show de bola. Professor Alexandre, gente, ele participou aqui do nosso primeiro podcast, o podcast de estreia, né, que foi ali no final de maio. Foi. Coincidentemente, também comentando sobre a segunda fase, né? Foi, também. Da UES. Da UES também. E estando de volta para o nosso 12º episódio. E hoje, estreando aqui no nosso podcast, o professor Neto Fontinelli, de Português e Redação. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Dênio. Um prazer imenso estar aqui. Felicidade estar aqui ao lado do meu amigo Xandão. Pessoal, eu queria dizer que esse tipo de projeto é muito eficaz, é muito eficiente para que você se sinta cada vez mais à vontade de estar aqui conosco. Então, é muita felicidade estar aqui. Por quê? Porque aqui a gente pode compartilhar com amigos informações valiosas para você, pré-vestibulando, que eu tenho certeza que está nos ouvindo, nos assistindo, e vai ser muito útil a nossa presença aqui na sua casa. Então, fiquem ligados aqui no Dênio, tá bom? Show, muito bom. Professor Alexandre, quantos anos de magistério, meu amigo? Eita, aí tu vai me entregar a minha idade, né, Daniel? Aí tu... Tô brincando, né? Assim, né? Mais de 20 anos já de magistério, né, Daniel? Assim, eu acho que a gente vem construindo uma história bacana. Quando eu chego na sala dos professores, né, Neto? Às vezes a gente encontra um professor que diz, você foi meu professor, né? Eu acho que não tem nada mais prazeroso do que você auxiliar, né, Dani? Você tá cultivando sonhos das pessoas, você tá dentro dessa profissão, que é uma profissão única, uma profissão tão importante e relevante para a formação da sociedade. Uma sociedade que hoje em dia é tão carente de valores, uma sociedade que a gente vê tantos absurdos, né? E a gente precisa cada vez mais estar firme e ser luz no caminho dos nossos alunos, né? A gente precisa estar orientando sempre, sendo guia em todos os sentidos, né? Não só levando o conteúdo, mas na formação do caráter desses alunos, né? Então, sim, eu me sinto muito feliz em estar participando da vida dessas pessoas, né? Desses seres humanos. Eu sempre digo, antes de ser um grande médico, antes de ser um grande engenheiro, advogado, você tem que ser um grande ser humano. Um grande ser humano, tá certo? Exato. Atualmente você está em quantas escolas e quais escolas? Hoje eu trabalho no Lourenço Filho, né, aqui em Fortaleza, né? Um abraço a todos os nossos alunos do Lourenço Filho, Parangaba, Centro, do Vega, tá certo? Trabalho no Master, no Colégio Master aqui. Um grande abraço aos meus queridos alunos do Colégio Master também, do Master Bezerra, do Master Sul, Master Natal. E trabalho viajando para Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cício, né? Alô, Cariri, um abraço, tamo junto, tá certo? No Colégio Objetivo de Juazeiro do Norte. Então, a luta é grande, né? A luta é grande. Nós estamos aí, né? Muito bom. Neto, eu estava dando uma fuçada nas suas redes sociais. Você é um professor palestrante, né? Faz palestra para algumas empresas. Também é um professor... Outro nível, rapaz. Aqui, eu me sinto privilegiado de estar ladeado por esse cara aqui. Que esse aqui é outro nível, viu, cara? Aqui nós estamos bem, viu? E além de dar palestras para empresas, né? Você também tem uma larga experiência com concursos mais difíceis, como é o caso de institutos militares, como é o caso do ITA, do IME, né?
Me diga aí a sua trajetória e atualmente quais escolas você está lecionando. Dênio, olha só, pense numa pergunta pertinente. Eu queria até falar com você, cara aluno. Eu sou um professor hoje de português, mas nem sempre foi assim. Uhum. Eu sempre quis fazer letras, né? Mas meu pai não queria. Meu pai não queria de jeito nenhum que eu fizesse letras e tal. Não, você tem perfil de administrador, você tem perfil do direito e tal. E aí, eu meio que levado por aquela emoção do meu pai e tal, deixei o meu sonho de lado e fui fazer administração de empresas na UES. Sou formado em administração de empresas na UES, inclusive. Porém, aquela chama... Nunca acendeu, né? Nunca se apaga. E eu queria falar com você exatamente por isso. É importante ouvir o pai, é importante ouvir a mãe, pessoas mais experientes e tal. Mas é muito importante, pessoal, que vocês analisem aquilo que o pai de vocês está dizendo, aquilo que a mãe de vocês está dizendo, com o seu perfil. Então é muito importante, que eu não me via, viu, Dênio, Alexandre? Eu não me via numa empresa fechada lá 24 horas, 8 horas por dia, tal, não me via. Aí eu comecei a trabalhar na empresa, inclusive. Então, quando eu comecei a enxergar, não, isso aqui não é para mim. Aí eu tive que conversar, depois de formado, ou seja, 20 e poucos anos, trabalhando numa empresa, cheguei para meu pai, não dá para mim, eu tô infeliz e tal. Eu quero ser professor. Eu quero fazer letras e tal, deixa eu experimentar pelo menos e tal. Ele, você fez o que eu quis, agora faça o que você quer. Uhum. Então, esse questionamento, cara aluno, é muito importante, né? Para que você converse com o seu pai direitinho, para ver se aquele curso que ele está lhe orientando realmente faz o seu perfil. Porque se fizer, show de bola. E muitos alunos, né, Neto, fazem isso, né? Às vezes o gosto da família. Exatamente, né? Não é o que o coração dele fala, mas ele quer dar uma resposta para a família, né? Mas ele se sente incompleto, né? Se sente que tá faltando algo, né? Eu tive um caso de um aluno, só para complementar o que tu falou, ele queria medicina, né? Trabalhar numa grande escola aqui de Fortaleza e ele conversava sempre muito comigo, professor, eu quero medicina, mas meu pai quer que eu faça direito. Por quê? Porque o avô, desembargador, o pai, advogado. Tradição de família, né? Tradição de família. Aí ele fez o quê? Direito. Primeiramente. Mas infeliz. Na formatura dele, Dênio, ele entregou o diploma de direito pro pai dele. Pronto, papai, eu fiz o que o senhor queria, mas agora eu vou fazer agora é minha vez. O que o meu coração tá falando que quer. Né? Aí voltou pro cursinho. Eu até me assustei, porque eu dava aula no intensivo, e aquela sala gigante do intensivo, né? E aí eu olhei e eu disse, mas o que tu tá fazendo aqui, cara? Tu tá formado já? Estou, professor. Mas agora eu vim realizar o meu sonho. Né? Por isso que é muito importante, né? Até o que a gente fala, né, em sala de aula, da gente alimentar essa chama, de alimentar esse sonho, de fazer o aluno acreditar. Agora também tem o seguinte, você tem que fazer por onde? Exato. Né? Você tem que fazer a sua parte. Você tem que entender o processo e fazer a sua parte. Isso é interessante. É exatamente essa é uma frase que eu sempre tenho. Escute seu pai, escute sua mãe. Por quê? Porque eles têm mais experiência que você. Mas também converse com eles. Diga para eles a sua visão, o que você analisa, o que você vê, o seu perfil. E aí vocês, com certeza, vão chegar no consenso. Não façam como eu fiz. Faça o curso que o seu pai indicou, eu não conversei, o meu perfil para o meu pai. E aí, quando eu fui para terminar daí no curso, era uma tortura. Eu no nono semestre, oitavo semestre, eu não aguentava, mas eu tive que me formar. Eu já estava no oitavo semestre. Mas eu vejo como... Ninguém perde tempo na vida, mas eu vi como eu perdi 4, 5 anos da minha vida. Essa nossa discussão é tão importante que muitas vezes falta nas famílias, que é os pais ouvirem os seus filhos. Então, papai, mamãe, vamos ouvir os filhos também, vamos conversar com os nossos filhos, vamos orientá-los. Um mundo que tem muita informação, mas pouco conhecimento mesmo, propriamente dito. Mas o aluno, ele é bombardeado, né? Nós mesmos, hoje em dia, nós estamos vivenciando uma revolução, né, de informações, constantemente. E aí a gente tem que aprender o quê? A sentar na mesa e ouvir nossos filhos, ao que eles têm para falar para a gente. Porque senão vai viver só com o celular na mão. Vai ficar só aquela questão de você saber por alto.
né? Ah, mas por que ele não me falou, não sei o quê? Porque a gente não se prepara para um momento de escuta. Então, vamos fazer esse momento de escuta, né, com nossos filhos também. É importante, né? Olha a coincidência. Essa semana eu conversei com a aluna sobre isso, né? E eu vejo que os alunos, eles não têm muitas informações específicas dos cursos. Basicamente, eles vão onde a onda está indo, né? O efeito manada, né? Chamado, né? Efeito manada, né? Exatamente. Então, o aluno, ele não tem informação sobre os cursos. Às vezes, ele não sabe nem quais são os cursos que tem na universidade. O cara chega pra gente e pergunta qual é a específica, Daniel. Ele só diz assim, professor, qual é a específica? O cara já tá lá, ele entrou numa propensão de fazer um curso, de se dispor para fazer aquele curso, mas ele diz assim, não, por que tu faz esse curso? Não, porque a maioria tá fazendo aqui, eu acho que tá dando certo. E, professor, qual é a específica? Entra no contexto sem ter as informações. Né? Aí qual é a específica? Aí mas tu não sabe qual é a tua específica? Uhum. Não, professor, sei não. Entendeu? Aí fica naquela, deixa para decidir lá na frente, entendeu? E, ou seja, que a gente vai abordar muito a parte técnica aqui também, né, Neto e Daniel, né? O aluno deixa para se preparar lá na ponta, onde é que ele já é, para ele ou ela chegar preparado. Uhum. E aí fica aquele vácuo, né? Então, assim, finalizando aqui o raciocínio, eu creio que o aluno ele precisa ter testes vocacionais, ter uma conversa com um psicólogo especialista em adolescentes. A família ela tem que ficar atenta para esse tipo de coisa justamente para evitar uma frustração futura. Perfeito, né? Perfeito. E fazer com que... Porque a felicidade é do adolescente, Sim. que daqui a pouco vai ser o profissional. Então, assim, é claro que nós devemos escutar os nossos pais, como o Neto bem falou, porém, devemos também ver a questão dos nossos sonhos, das nossas aptidões, das nossas habilidades. Isso que você falou é um outro ponto muito importante, né, Neto? Que é o lado psicológico de preparação desse aluno, desse candidato. Você, né, trabalha com concursos aqui e concursos do Brasil todo, né? E tem grande informação sobre isso. E ele vê que muita gente, Neto, vai fazer o concurso, bate na trave. Bate na trave. Mas o que está acontecendo, né? É o momento. Aí vem a questão, quando você passa a ter uma análise mais aprofundada, você vê que o cara, na hora realmente da prova, ele não trabalhou o lado psicológico dele. Ele pode saber um conteúdo abissal, pode ter um conhecimento muito profundo das leis, das informações, mas na hora da prova mesmo, do dia a dia, como a gente diz, né? Jogo é jogo, treino é treino, né, Neto? O cara que entra para jogar é uma coisa, o cara que treina é outra coisa. Então, eu, como participei desse processo, né? Eu sei que essa decisão, pessoal, é muito importante. Então, quando eu, no final, me formei, e aí agora vou fazer letras, fiz letras na UES e tal, e aí o mundo para mim se abriu, né? Então, desde então, a gente vem galgando esse espaço, como o Dani falou. Hoje eu trabalho no Lourenço Filho também, né? Onde a gente bate muito papo lá, na sala dos professores. Também no Cristo, grande abraço para o pessoal do Cristo, pessoal do Lourenço Filho. Também o pessoal dos meus bisurados do Batista, meus bisurados do Antares, né? Então, é uma alegria estar com vocês, porque a gente cresce também, né? Com os nossos alunos. Com certeza. Então, desde que eu me encontrei no curso de letras, eu comecei a trabalhar nas escolas, a minha perspectiva mudou, né? O meu lado mudou, então a gente vem... Inclusive, Dani, a gente tem muitos alunos meus, inclusive no Lourenço Filho agora. Professor, minha mãe é sua aluna nos concursos. Minha mãe é sua aluna. Então a gente pega muito tanto o ambiente dos pais nos concursos... Já estamos na segunda geração, já, né? Como o ambiente dos filhos nos vestibulares. Mas isso eu não fico triste, não. Fico orgulhoso, sabe? Exatamente. A jornada já tem uma certa história, né, Dani? Já está com 20, 25... Da gente mostrar que o nosso trabalho está sendo bem feito e que a gente tem competência e a gente consegue hoje ainda
manter um alto nível, né? Tanto que quando a gente foi aluno do Dênio, né? A gente escutava muito o que ele dizia, né? Pessoal, eu não queria falar, mas o meu grande professor Dênio Marques, né? A primeira Olimpíada de Biologia que eu participei foi mesmo. Brincadeira, gente. Nós temos aqui a mesma faixa etária. Gente, então vamos lá para o nosso podcast. Eu, quando liguei para o Neto e para o Alexandre, eu disse assim, gente, a gente precisa aprofundar um pouquinho as disciplinas de vocês, sobretudo para aquele aluno da área da saúde, que é um aluno que é muito pressionado e que a capacidade que ele tem na segunda fase e o limite de erro é muito pequeno, né? É mínimo para ele poder passar. Então, estamos aqui hoje especificamente para falar sobre a segunda fase da UES com as disciplinas de redação, que é uma disciplina comum a todos os cursos, né? E a disciplina de química voltada para a área da saúde. Então, eu começo aqui, Neto, contigo, sobre a correção da redação da UES. É uma prova de 60 pontos, né? Prova de 60 pontos. E eu havia lido que basicamente são três aspectos. 3 aspectos, né? É um tripé que, no caso, você tem a competência escrita, a norma gramatical e os erros textuais, né? Fala um pouquinho sobre essa correção e esses 60 pontos, Neto. Pronto. Pessoal, primeiramente, quando a gente trabalha na redação da UES, a gente tem que se ligar nos aspectos. Então, a primeira coisa importante é ler o edital. Ou seja, o que é que o edital está falando sobre a minha pontuação. Então, como o Dani falou, pontuação máxima 60 pontos. Porém, pessoal, a gente vai ter os 3 aspectos relacionados à correção. O primeiro aspecto relaciona-se ao texto em si. Ou seja, o meu texto é coerente? Os parágrafos estão trazendo informações pertinentes que se complementam? Não adianta, pessoal, o meu parágrafo inicial, independentemente do gênero, vai falar também sobre isso, não tem nenhuma relação com o segundo parágrafo. Ou seja, a gente tem na coerência 2 aspectos. O aspecto interno, ou seja, os meus parágrafos, eles têm que manter uma relação temática entre si, eles têm que se complementarem, eles têm que ter uma leva semântica de que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eles tenham um raciocínio em comum. Não adianta nada o primeiro ter coerência, o segundo ter coerência, mas entre eles não haver a coerência interna. E também existe a coerência externa. O que é a coerência externa? As informações que eu estou trazendo, elas são pertinentes com a minha visão de mundo. Então é por isso a importância, pessoal, de vocês, principalmente nessa reta final, assistirem a telejornais, vocês lerem informações sérias, né? Não usar apenas a internet para ficar vendo informações alheias. Não, você agora tem que focar. Por quê? Porque a UES ela pode cobrar qualquer temática relacionada ao nosso dia a dia. Então, quando esse aspecto você não conseguir pontuar, você é descontado 2,5 pontos. Ou seja, uma pontuação de 60, cometer 3 erros, por exemplo, um vestibular muito concorrido, você já pode estar fora. Está fora, exatamente. Então, nesse aspecto da coesão, o que é a coesão? É a coerência estrutural, Dani. Ou seja, será que na minha oração, eu tenho uma oração aqui e tenho uma oração aqui. Essa aqui diz A, essa aqui diz menos A, ou seja, tenho ideia de oposição. Se eu tenho ideia de oposição, eu não posso usar o portanto. Por quê? Porque o portanto, a segunda oração tem que fortalecer a primeira. Eu tenho que usar a adversidade, eu tenho que usar a concessão, se eu quiser trabalhar com o período composto, né, subordinado. Então, toda essa relação de interdependência semântica, de coerência interna e externa, de coesão, de não configuração de atropelo textual. Ou seja, você tem que fazer uma coerência de parágrafo a parágrafo, você não pode se contradizer. Tem muito aluno que esquece o que está falando no primeiro, no segundo diz uma informação pertinente para o debate, mas já está desfazendo o que ele falou lá no primeiro.
Neto, e para não ficar uma redação tipo uma coxa de retalhos, né? Exato. Falar a palavra, o conceito certo. Não pode ser uma coxa de retalhos. E outra coisa que você havia falado sobre essa coesão, sobre essa coerência, é que para o aluno fazer uma boa redação, é necessário que ele seja um bom leitor. E recentemente, né, todos nós vimos uma pesquisa que boa parte da população brasileira não está mais lendo. Né? Nos últimos meses, não leu nada. É nada, lamentável, nada. né, Daniel? A gente vê muito lamentável. Esse retrocesso, né? Porque é como a gente vive essa sociedade do cansaço, essa correria, né, do nosso dia a dia, do que está sendo instaurado por essa modernidade que vem, me assusta muito. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais se afastam dos livros e das informações concretas, né? Falando aqui da UES, propriamente dito, a gente vê, com a gente que já viveu uma vida acadêmica, dentro da universidade, você principalmente que está nas Olimpíadas, né? Eu também que sou professor de Olimpíada, a gente sabe o quanto é importante você se debruçar sobre os livros, você buscar as informações corretas e fundamentar o teu conhecimento. A gente vê a UES aí, na vanguarda da Covid, a UES desenvolveu uma vacina, gente. Os pesquisadores da UES, com todo o sacrifício, no meio da pandemia, a UES conseguiu. A UES. Né? Com todos os problemas estruturais que tem, mas conseguimos. Mas por quê? Os profissionais, a dedicação, o empenho. Então, se você, cara aluno, se você se dedica, se você busca as suas fontes corretas para você sedimentar a sua base de conhecimento, porque eu vejo hoje em dia que há uma divisão, né? O aluno ou estuda para o Enem ou estuda para a UES. E o Enem é aquela coisa, bate pronto, rápido, bora, monta aqui. Né? Falando até da redação, né? Você tem mais poder de falar do que eu, é uma coisa meio pronta. Né? Você pensar na redação do Enem, dissertativa, argumentativa, pronto. Mas eu vejo sempre muitas suas aulas, né? Quando a gente compartilha muitas aulas, você enche a lousa, Neto, e eu vejo, Daniel, ele fazendo as conexões, puxando as setas. O Neto, assim, cara, é um cara que, meu Deus, eu queria ter sido aluno do Neto. Eu fui seu aluno, mas eu queria ter sido aluno do Neto. Tá certo? Então, assim, eu acho isso muito massa, porque como aluno, você não só dá aquela receita de bolo, você faz com que ele entenda todos os ingredientes da massa que ele precisa. Exato. Né? Fazendo essa comparaçãozinha assim, né? Então... Não, disso aí, né? Graças a Deus, nossos alunos estão felizes, porque na sua aula, tudo contextualizado, colocando o aluno para raciocinar. Porque, pessoal, o Xandão falou de uma fórmula de texto. Tudo bem que a fórmula ela seja o pontapé, o ponto inicial, guia, né? Um guia. Né? Mas você não pode se basear por isso. Porque você tem que ter ideia, principalmente ideia crítica. Já dizia a nossa grande Mônica Cavalcante, principal linguística hoje de texto aqui no Brasil, que nos deixou, infelizmente, recentemente agora, todo texto é argumentativo. Todo texto tem uma intenção por trás. Tem um pano de fundo. Até, pessoal, quando você vai fazer uma narração, né, você tem que ter uma narração crítica. Coloque o seu leitor, que é um leitor, o corretor, para pensar. Faça o corretor aprender com as suas ideias. Porque se ele conseguir aprender com as suas ideias, você vai surpreender. Então, o pessoal sempre coloca dele as mesmas ideias. As mesmas estruturas. Por isso que o modelo é importante, eu digo que é. Porém, você tem que extravasar o modelo. Você tem que ir além. Até porque, nessa percepção, a gente também tem que se preocupar com o aspecto gramatical. O aspecto gramatical, embora ele tire um ponto, mas em um parágrafo, Daniel, Alexandre, eu posso perder vários pontos. 5 pontos. E aí eu tenho que analisar o quê? Pontos. A concordância. O que é a concordância, pessoal? A concordância nominal e a verbal. O que é a verbal? Você tem que olhar para o verbo e pergunta, verbo,
por que você está no singular ou por que você está no plural? Você tem que fazer essa pergunta. Aí, quando você fizer essa pergunta, você faz a pergunta para o verbo. Por quê? Porque o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. E muitas vezes o aluno escreve e não para analisar o verbo. Você tem que parar para analisar os verbos da sua redação. Por quê? Porque ele é o que tira mais pontos. E por exemplo, aconteceu fatos incríveis. Não é aconteceu fatos incríveis. Ó, você coloca o verbo antes, coloca o sujeito depois, mas você não sabe que é o sujeito. E aí vocês perguntam, como é que eu faço? Pergunte, o que foi que aconteceu? Fatos importantes. Então, aconteceram fatos importantes. Essa é a concordância o quê? Verbal. A concordância nominal trabalha o substantivo, que é o núcleo da informação, e o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome tem que estar concordando com esse substantivo. Aí nós temos a regência. O que é a regência? Ó, o verbo, de novo. Olha a importância do verbo. O verbo é relacionado ao sujeito, concordância verbal. O verbo relacionado aos objetos, regência. Tem preposição? Não tem preposição? Qual é a ideia que eu quero transmitir? Por exemplo, se você disser, eu assisto o podcast do Dênio. Se você assiste o podcast, você está ajudando o Dênio. Se você está vendo, você assiste ao podcast. Ó, a presençazinha do A muda totalmente Dênio o sentido. Então o cara está trabalhando no sentido X, ele não bota o A, aí vai gerar uma incoerência. Ou seja, ele perde a gramática e a gramática faz ele perder o sentido. Ou seja, a regência verbal. Ou seja, aí são dois erros. Dois erros. Porque aí o corretor, ele vai olhar e diz assim, vixe, e esse rapaz aqui é funcionário do Dênio? Exatamente. Porque assistir aí no sentido de ajudar, de contribuir, né? Existe erro gramatical que não traz prejuízo para o sentido. Por exemplo, vai me esquecer. Eu esqueci o planejamento. Eu me esqueci do planejamento. Ó. Então, se tiver o me, tem que ser do. Eu me esqueci do planejamento. Se eu tirar o me, eu esqueci o planejamento. Mas se eu disser, eu esqueci do planejamento, ó, eu errei gramaticalmente. Menos um. Mas eu não errei semanticamente, porque o sentido não muda. Então, você tem que ficar ligado naqueles verbos que não mudam o sentido de acordo com a regência e aqueles verbos que mudam o sentido. Então, são eles, ó, olha para mim. Você que está concorrendo com candidatos no mesmo nível que você, ou seja, lá em cima, alto, esse erro pode custar a sua vaga. Então, você tem que ler com propriedade. É por isso que eu digo, Dênio, que toda redação tem que ter 3 etapas. A etapa da leitura do texto motivador e da proposta. Aí o aluno pergunta, Neto, mas para que serve o texto motivador? Pessoal, o texto motivador, ele vai te trazer a base crítica. Por quê? Porque você não é especialista, por exemplo, se ele coloca o trabalho doméstico, o desemprego. Você não é especialista em desemprego. Você tem que ler o texto motivador e você vai fazer a seguinte pergunta. Qual é a dor da sociedade com esse assunto? Vá baseado na dor. O que é a dor? O que é que aquilo prejudica a sociedade? Então, você vai anotando, ó, prejudica a sociedade aqui. Então, é nessa percepção que o seu texto tem que se basear. Li o texto motivador. Aí eu vou escrever. Eu vou escrever. É a segunda etapa, é a escrita. Mas não para por aí, pessoal. Tem que ter a terceira e última etapa. Qual é a etapa de quê? Correção. Você tem que ter a terceira etapa de correção. E você, de novo, se tem uma concorrência mais pesada, mais bisurada, a terceira etapa vai salvar a sua vida. Por quê? Porque a galera escreve bem, Dênio, Alexandre, mas erra muito. Não perde nada no sentido, na coesão. Nas ideias. Mas perde gramaticalmente. E a UES ama a norma culta. Ela bate muito nessa tecla. Por quê? Porque muitas vezes você vai ser um profissional formado pela UES, doutor da UES e tal. Aí você vai escrever para um jornal
erro de crase, erro de vírgula, erro de regência, o nome da UES vai estar lá. Então, eles se preocupam com isso. Então, você adotou no assunto, ok, respeitado, ok. Mas quando você vai se comunicar, é o seu nome e o nome da instituição que você estudou, em que você trabalha. Exato. E ainda dizem que química é difícil, viu, Dani? Química e biologia, né? Natureza é difícil. Olha aí, mas é porque, né? E o homem é foda. Agora com o neto fica fácil, né? Mas aí é bom porque o cara tá vendo, ó. É o bizu feroz, meu filho. Não pode esquecer, né? Não pode esquecer feroz, dos mano. aspectos também de escrita. Que tira um pouco, mas esse pouquinho, né, Dênio? A gente que graças a Deus, professor de aluno de alto nível, de alto rendimento, às vezes eu tenho aluno meu, Dênio, que perdeu a vírgula por causa da translineação. E o que é isso, né? O que é a translineação? Uma Por linha pra exemplo, outra, né? eu tive um aluno em medicina que perdeu, não por causa, mas ela ficou nos classificáveis, e medicina a gente sabe, classificável não resolve nada, porque dificilmente alguém vai desistir. Ela ficou em 4º classificável. E um dos erros dela, pois, estava lá no final a palavra pois. O que é que eu quero que meus alunos aqui do podcast do Dênio vejam, analisem. Analisem a pronúncia da palavra pois. Vai, Dênio. Pois. Pois, ó. A palavra pois, ela é dita de uma lapada só, de uma maneira só. O que é que isso quer dizer? É um ditongo. Anota aí. Os ditongos são inseparáveis. Isso quer dizer o quê? Que a palavra pois, embora tenha 4 letras, ela só tem uma sílaba. E como é que eu vou separar uma palavra que tem uma sílaba? E ela separou de uma linha para outra. Ela botou pois. Ela botou pô. Aí tira os pontinhos, né? Isso é de escrita? De escrita, meio ponto. Meio ponto. Neto, e se não tiver espaço? Aí eu pergunto, é melhor deixar o espaçozinho um pouquinho em branco lá ou perder o ponto? Exato. Mostre para ele que você sabe que o pois não se separa, que o mais não se separa. Você falou uma coisa muito importante, que exatamente é mostrar para o corretor as suas ideias, como apresentar para ele, né, numa formatação bem feita, né, e com clareza. Você está mostrando para ele, quando você faz um detalhe desse, você está mostrando que você estudou, que você se preparou, né? E essa preparação... Perfeito, Jadão. E o corretor percebe. Tem que ter essa terceira etapa que o Neto... Vocês anotaram? Eu espero que sim, mas porque dá para assistir de novo. Então, peguem essas dicas que o Neto está dizendo, gente, que são fenomenais. Não se separa ditongo, não se separa tritongo. Tem que ter muito cuidado com isso. Aprovação em medicina, onde a gente estava conversando uma vez, aprovação em medicina, muitas vezes é no detalhe. No detalhe. E esse detalhe, pessoal, pode fazer a diferença. Os cursos de alta concorrência, né? Eu estava fazendo uma análise, dando aula para a 2ª fase, e tá uma coisa absurda, né, Dani? Assim, é uma coisa que você vê diferença de 2 questões do total. Exato. Né? Os caras, né, se preparam e estão chegando para disputar ali com erros mínimos. Né? É uma coisa assim que é muito pegada, como a gente diz aqui. E esses pequenos pontos, essa atenção, né? Junto com a tua calma e a tua tranquilidade que você vai fazer a prova, porque o importante é isso, é a tua preparação. A forma com que você se prepara para essa prova. Se você cair de paraquedas, você não vai ter um bom resultado. Né? Então, a tua caminhada, a tua preparação, cada vez mais especializada, tem que ser cada vez mais técnica para você atingir esse alto rendimento que a gente está falando aqui. Exatamente. Então, assim, só complementando, a correção da redação são 60 pontos no total, né, Neto? De 20 a 25 linhas. De 20 a 25 diferentemente do Enem, né? Tem que se ligar nisso. Isso. E competência escrita, meio ponto. Norma gramatical, 1 ponto. E erros textuais, 2,5 pontos. 2,5 pontos. Exato. Então, assim, o aluno... É algo diferente do Enem. Por quê? Porque lá é um tipo só, né?
um estilo só, que é dissertativo argumentativo. E na Unitemática, UES... é textual. O cara só faz texto dissertativo, ele já sabe, né? Na UES, não, ele pode Qualquer surpreender. coisa. Ele pode surpreender. É a famosa caixinha de surpresas, né? Tem carta, né? E aí, Tem fábula, exatamente. né? Tem aí é o momento de vários falar dos gêneros textuais. né, que você vai falar. Exato. Né? Então, quando a gente trabalha os gêneros, o que é o gênero? É um determinado tipo de texto que eu faço de acordo com determinado contexto. Por exemplo, se eu tenho pressa, eu vou escrever um bilhete. O bilhete é um gênero textual, dentro daquele contexto de pressa. Agora, se eu quero fazer um discurso, o texto não pode ser pequeno. Eu tenho que fundamentar o que eu vou dizer. Se eu vou escrever para um jornal um artigo de opinião e eu vou escrever um horóscopo, por exemplo, os dois estão no jornal, mas cada um vai ter as suas características próprias. E é exatamente isso que o aluno tem que saber. Você tem que revisar gênero textual. Por exemplo, ele fala lá narração. Ora, dentro da narração, que é a tipologia, nós temos a tipologia narrativa, descritiva, dissertativa, injuntiva, né? Quando eu uso o imperativo, receita, por exemplo. Essa é a tipologia. Mas dentro da tipologia eu tenho um subaspecto, que é o gênero. Por exemplo, eu tenho uma narração. Eu posso cobrar um conto. Eu posso cobrar uma fábula. Os dois são narrativos. Os dois são narrativos. Mas cada um tem a característica distinta, característica diferente. Então, se o aluno ele não conhece essa diferença de tipologia para gênero, ele tem que fazer uma revisada, principalmente nos gêneros que mais são abordados pela UES. Né? Principalmente o quê? Gênero narrativo e, pessoal, e o jornalístico, artigo de opinião. Vamos daqui a pouco aprofundar isso aqui. Agora, passando a bola aqui para o nosso amigo Xandão. Xandão, eu estava dando uma olhada de 2018 a 2024. Normalmente a química ela se divide em 3 grandes áreas, né? Química geral, química orgânica e físico-química. E ao analisar os últimos 6 anos da UES, que são 12 vestibulares, haja vista o vestibular da UES semestral, né? A UES gosta muito, na segunda fase, de química geral. É isso, né? Que eu ia falar. 50%, 51% Perfeito, química geral. Aí depois vem orgânica os dois. Com 29% e físico-química com 20%. Eu estava conversando no último podcast com o Lázaro e com o Fattori, biologia e física, né? E nós notamos que essa primeira fase da UES, que aconteceu em novembro, ela foi um pouco mais difícil do que normalmente vinha, né? A biologia, Neto, já não é mais o Porto Seguro, porque ela veio com um nível mais alto. Aí, normalmente, Alexandre, a química, ela vem um nível mais alto que a biologia e a física extrapola. Absurdo, né? Então, diante dessa distribuição de questões desses últimos 6 anos, né? A química geral sendo a grande estrela, o que é que você tem a comentar sobre isso? Vamos lá, né? O aluno que vai fazer a prova da UES, ele tem que ter conhecimento que não é como o Enem, primeiro de tudo. São 2 tipos de estudos diferentes. Até porque, para se preparar para a UES, você precisa de conteúdo. E muitas vezes, o conteúdo da UES, Dani, você sabe disso, que a gente está dividindo a mesma área do conhecimento, é um conteúdo detalhado. Ele não é só uma coisa que acontece no dia a dia, apesar de que caíram questões em química que era mais biologia do que química, perguntando, por exemplo, característica de um alimento. Se aquele alimento é um carboidrato, se aquele alimento é um lipídio, ok, tá? Mas a química, ela, como a gente colocou aqui nesses últimos anos, ela tem o seu espaço, né? Tem as suas dificuldades. Por quê? Porque tem assuntos, por exemplo, dentro da química geral. A gente entra na parte de atomística,
O cara que vai estudar para o Enem, né? O Neto, vai estudar distribuição eletrônica. O cara estuda a distribuição eletrônicazinha. Mas às vezes ele esquece o quê? O nome dos cientistas que fizeram um determinado modelo atômico. E a UES cobra. Uhum. Ele quer saber se você sabe, por exemplo, também a questão dos números quânticos. Apesar de número quântico é um detalhe, mas está lá na prova. Né? A questão das vidrarias de laboratório. Cobra-se também. Tu tá entendendo? Então, assim, é uma outra forma de conhecimento, de estudo que você vai ter que se preparar. Aí aquilo que a gente disse, se o aluno já não vem na sua base, no primeiro ano do ensino médio, então você que está aí no primeiro ano do ensino médio, viu? Vou mandar até um recado pro meu filho. Atenção, Arthur Moura, presta atenção, vamos lá, né, cara? Certo? Então, do primeiro ano, não é só olhar para aquelas questões contextualizadas, que tem o texto, que interpreta. Eu tenho que fundamentar o meu estudo, Dênio. Eu tenho que querer um pouco mais. Eu tenho que enxergar um pouco mais. Né? E esse enxergar um pouco mais é que vai te fazer ir mais longe, que é o que está acontecendo. Tá? Então, a gente viu aí um pouquinho a química ficar mais fácil, podemos dizer, nas provas, nas últimas provas. Isso me assustou muito. Porque você tem uma questão, por exemplo, em físico-química, de termoquímica, cobrar o que é reação endotérmica e exotérmica. É tranquilo, é mais tranquilo, cara. Você completar a frase, complete. Complete aqui. E as opções te enxergarem para o complemento dessa frase. Tipo, então, preencher lacuna. Preencher lacuna. É uma questão que exige muito pouco do aluno. Já é diferente, em outros vestibulares, a gente já viu a UES cobrar, por exemplo, dentro da físico-química, um assunto que é muito pesado. Os cálculos de propriedades coligativas. Para ele saber como é que calcula uma tonoscopia, uma crioscopia, certo? Então, aí o cara está exigindo um conhecimento mais propedêutico do aluno, uma formação mais intensa do aluno. E o que eu fico assim, às vezes, né, que mesmo assim a questão aparece alguns erros e o aluno tem que ter uma certa flexibilidade para entender, isso aqui ele está... Por exemplo, teve uma questão de números quânticos, uma questão muito bonita da UES. Quando a gente estuda números quânticos, vou falar na linguagem mais simples aqui, né? A gente estuda a distribuição dos elétrons de uma maneira mais detalhada, né? Não só na distribuição do diagrama de Linus Pauling que a gente está estudando. Aí a gente vai fazer a distribuição dentro das caixinhas, que a gente chama, né? A UES botou uma questão que ela convencionou o preenchimento com os sinais dela. Normalmente, quando a gente vai usar o número quântico magnético, a gente convenciona de menos L a mais L. O que foi que a UES fez? Ela trocou. Inverteu. Ela colocou de mais L para menos L. E ela colocou, Neto, as duas opções. Uma com preenchimento de menos L e a outra com o preenchimento que ela queria do mais L. Ou seja, aquele aluno que só decora... vacila. Tu tá entendendo? Aquele aluno que... Não, é assim. Aí vai ter o item. Então, esse olhar de atenção... como você disse mesmo, né, Neto? Assim, um detalhe, 0,5 para os cursos mais concorridos, isso derruba você. Isso te deixa fora. Nós tivemos vários alunos brilhantes, né? O Tiago, um abraço para o Tiago, para o Maurício, né? Os alunos que... Um abraço para a Telf, né? Que estavam com a gente há pouco tempo e hoje estão aí, né? O Tiago está na neurocirurgia, né, Dênio? Aí, né? Ele está na medicina, mas está nesses estudos, né? Ele está nas ligas, né? Nas ligas, né? E tal, assim. Então, tipo... A gente via a forma com que esses caras resolviam as questões e a gente dizia, esse cara é bom, é preparado. Por quê? Porque ele não desprezava o fácil, o básico.
não desprezava o que o professor falava assim, gente, atenção nisso aqui. Então, fomentar a sua base muito bem vai te levar muito mais longe, certo? Então, tu tem que ter atenção, tá? E tem que ter cuidado, porque às vezes, como eu disse, o Enem generaliza, a UES especifica, tá? Então, assim, o que é que você está se propondo? Eu quero os dois. Eu quero Enem e quero UES, tá? Então, assim, acredite, estude, que você vai conseguir, tá certo? Isso me fez lembrar, para a grande audiência aqui do Dênio, que a responsabilidade também, pessoal, para você de primeiro e segundo ano. Muitas vezes o aluno chega ao terceiro ano, Dênio, não sabe esses conceitos que o Xandão falou agora, estão aprendendo no terceiro ano pela primeira vez. Então, como a gente sabe que a sua audiência é enorme, eu queria que chamar a atenção para você também do primeiro e segundo ano. Pessoal, quando o professor lá do primeiro ano começar a trabalhar esses conceitos, você tem que aprender esses conceitos. Porque uma coisa que me incomoda muito em sala de aula, o aluno fala assim, não, eu vou aprender isso aqui para quê? Que não cai não sei onde, não cai não sei onde. Mas cai. Pode ser que na hora lá do terceiro ano você esteja preparando para o Enem, mas apareceu uma oportunidade grande na UES. Ou em outro vestibular, na URCA, sei lá. Aí você não fica perdido. Porque os vestibulares, cada vez mais, eles têm essa tendência de querer inovar para pegar esse pessoal aí também. E você vê a UES, Dênio, né? Queria até que você comentasse aí que você... 7.000 vagas, meu amigo. É muita oportunidade. O governo agora abriu um leque de oportunidades aí, campus. Então, assim, tipo, é um investimento muito grande e eu valorizo muito isso, né? É uma coisa muito importante, porque quanto mais vagas, melhor, né? E assim, a gente fica feliz com o crescimento da universidade pública, de qualidade, entendeu? Como a gente estava conversando aqui. A UES tem crescido muito, né? Eu tenho ex-alunos meus que estão no mestrado, estão no doutorado, lá na UES, né? Então, tem uma aluna minha, Thaís Rocha, hoje ela está doutora, né? Foi minha aluna, inclusive, entendeu? A estrutura também. Estrutura, melhorou, né? muito. Né? Eu, particularmente, eu sou um fã incondicional porque fiz lá 2 graduações, né, em um mestrado. E, assim, eu vi o crescimento da UES do final da década de 90 até 2019. Foi quando eu terminei o mestrado, né? Então, na época que eu fazia, por exemplo, veterinária, tinha a clínica de pequenos e a clínica de grandes, uma do lado da outra. Aí, depois, surgiu o hospital veterinário. O curso de biologia cresceu, né? Depois da veterinária eu fiz biologia. E no mestrado, eu acho que já estava... Quando eu terminei o mestrado, se não me engano, já estava sendo construído o hospital universitário. Então, assim, a expansão da UES atual, com os campi no interior, né? Nós temos o campus de Tauá, né? Que inclusive a veterinária, o segundo curso foi para lá, Tauá. Fora Quixadá, teve Quixaramubim, com medicina, Crateús. Então, assim, essa expansão mostra o comprometimento dos governos estaduais dos últimos anos com a questão das universidades estaduais. Não apenas a UES, mas também a UV e a URCA, né? Mas, assim, eu creio que... inclusive, teve até uma... Qual foi o encontro, Jesus? Teve um encontro em 2005. Eu esqueci agora. Foi um encontro nacional. Teve um encontro nacional e foi na UES. Quebrou um pouco o paradigma de fazer encontro nacional, congressos e tal, em universidades federais. Porque o que a gente via antigamente era apenas as universidades estaduais do eixo sudeste fortes, né? Sul e sudeste fortes. E essas estaduais agora do nordeste, do norte também, centro-oeste, cresceram muito nos últimos anos. Cresceram muito. E fez com que houvesse essa
essa expansão dos cursos universitários. Eu fico muito feliz também, assim, com esse crescimento, oportunidades, porque a gente sabe, Dani, né, que a educação é transformadora. A educação, ela é uma forma única de você mudar a sua vida. Acredite na educação. A educação transforma, ela muda a sua condição de vida. Né? Então, a partir do conhecimento, da luta que você tem, vários exemplos que a gente vê e observa, com dedicação, com clareza nas informações, se orientando de maneira correta, não tem perigo, gente. Você vai conseguir, você vai chegar lá, certo? Show de bola. Meu amigo Neto Fontinelli, eu estava dando uma olhada aqui, você frisou na sua última fala sobre que nos últimos vestibulares, normalmente são 2 temas, né? Isso. Que a UES traz. A UES vem cobrando narração, sempre na segunda fase, e vem cobrando também artigo de opinião, né? O artigo de opinião, de fato, é bem diferente do texto dissertativo argumentativo do Enem. Porque o artigo de opinião, digamos assim, é mais informativo, ele não precisa de proposta de intervenção, né? Mas ele é mais simples. O que é que você fala sobre isso? Eu estou na linha correta ou... Por partes. Por partes. Primeiramente, a gente tem que analisar os textos de acordo com a publicação. Então, a gente sabe que existem os textos de gênero jornalísticos, dentre os quais o artigo de opinião, o editorial, que são muito parecidos com uma diferença básica. Enquanto o artigo de opinião já está dizendo, ó, é a opinião de uma pessoa chamada articulista. Então, ele é contratado pelo jornal e ele vai dar a sua opinião sobre coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Já o editorial, não. É a mesma característica, porém, é a representação do próprio jornal. Ou seja, é o jornal se manifestando. É a empresa. É a empresa. Os funcionários. A pessoa jurídica vai escolher você, que é diretor do jornal. Escreva a sua opinião, mas não é a sua opinião. É a representação da opinião do próprio jornal. Porém, no caso do artigo de opinião, por eu ser o responsável pelas minhas ideias, eu tenho mais liberdade. Então, quando a gente trabalha o artigo de opinião, nós temos também um texto dissertativo, expositivo não, argumentativo também. Então, eu tenho que ter as mesmas perspectivas, entre aspas, do Enem, porém, sem aquele engessamento. Porque a gente sabe que o Enem ele já trabalha aquelas competências bem direitinho. Tá? Não, lá você é muito mais livre. Você tem mais liberdade, digamos assim, para trabalhar as suas ideias. E a primeira liberdade é no foco narrativo, no foco de escrita. Por quê? Porque no artigo de opinião você pode usar a primeira pessoa. Por quê? Porque é você que está se manifestando. É você que está escrevendo. Então, você tem que fazer a exposição da ideia. Por isso que é interessante você fazer antes uma descrição do que está acontecendo, para depois colocar a sua ideia e também defender a sua ideia nos parágrafos de desenvolvimento. Por exemplo, tem uma redação 60 pontos que começou com a data. Ó, ela coloca a data exatamente para quê? Para trabalhar a fala preconceituosa. Ou seja, ela bota a data, ó, ela bota uma fala X, bota a data e vai fazer o seguinte questionamento. Não, você não está vendo uma fala do século XVIII. Essa fala é do pleno século XXI. Ou seja, ela já bota o argumento para dizer o quê? Que a sociedade não avançou. E ela vai pegar a ideia, o eixo principal... E destrinchar. E vai destrinchar exatamente em cima dessa perspectiva que no Enem talvez não fosse visto com bons olhos. Né? Entendi. Então, o artigo de opinião, o jornal, obviamente, convida algumas pessoas específicas sobre aquele tema... E ali é a opinião daquele indivíduo. Daquele indivíduo. Diferentemente do editorial, que é a opinião do jornal. Do veículo de comunicação. Veículo de comunicação. Exatamente. É tanto que, pronto, eu estou aqui,
eu sou alguém de ter uma profissão, advogado e tal, por exemplo. Algo me incomoda na sociedade. Eu posso escrever um artigo de opinião e mandar para o jornal. Ele vai avaliar se é interessante, ele pode publicar. Uhum. Então, eles têm os articulistas contratados, né? E eles têm também as pessoas que podem participar. É tanto que, se a gente for observar, lá no jornal tem dizendo assim, os textos dessa sessão não correspondem obrigatoriamente àquilo que pensa a opinião do jornal. Do jornal, exatamente. Legal. Então, você tem mais liberdade. Porém, é uma liberdade em cima do texto dissertativo, argumentativo. Ou seja, tem que ter uma tese, tem que ter argumentos para eu defender a minha ideia. Neto, e ainda sobre isso, obviamente, os veículos de comunicação têm os seus donos, né? Tem as pessoas que patrocinam também. Obviamente, cada veículo de comunicação tem uma postura, né? Então, tem veículo de comunicação, vamos aqui falar um pouquinho, digamos, sobre política, mais à esquerda, tem veículo de comunicação que é mais à direita. E é interessante o aluno, ele lê os dois lados. Pronto, você tocou num campo agora importantíssimo. Existem jornais e jornais. Uhum. Por exemplo, embora determinado jornal, lá de São Paulo, vou usar como modelo, ele tenha uma linha mais centro-esquerda, mas ele vai chamar também articulista da direita. Da direita. É tanto que muitas vezes ele bota lá um painel, ele bota, a temática é essa. Digamos, democracia. Você, o Xandão é da esquerda, eu sou da direita, você é do centro. Ele vai colocar o meu artigo de opinião, vai colocar o seu e vai colocar o seu. Ou seja, ele coloca as três vertentes para que o leitor possa analisar e ele chegue à sua conclusão. Massa. Esse é um jornal sério. Por quê? Porque, embora ele pense assim, ele não vai misturar. Como é que a gente vê jornal, que é tudo de uma linha só, né? E aí é como o Dani falou, né? O aluno, ele tem que ter essa preparação de ler, de buscar. Não é só o recorte. Principalmente os grandes Porque autores. hoje em dia o pessoal quer só o recorte. Dá o recorte, só o recorte. Não, o cara tem que buscar realmente a informação completa. Qual é a fonte? Né, Neto? Para o cara poder, na hora de uma redação dessa, ele ter um embasamento correto para poder fazer o que o vestibular quer, a banca quer. Neto, eu estava pensando aqui, eu não sei se o corpo docente de língua portuguesa trabalha isso aqui que eu pensei, mas eu creio que sim. No ensino médio, digamos assim, existem autores, porque a gente sabe que na adolescência, 1 ano gera uma certa maturidade. Sim, 1 ano de diferença, por exemplo, um aluno do 3º ano e um aluno do 1º ano são alunos o diferentes. Avanço cognitivo, ele vai crescente, né? Ele vai amadurecimento, é diferente, né? Exato. O aconselhamento que vocês dão ao aluno do 1º, do 2º, tipo assim, aluno do 1º, esses autores aqui são mais adequados, esse tipo de texto, um conto, uma crônica, sei lá. Vocês, assim, dentro da língua portuguesa, fazem esse tipo de abordagem? Pronto, é interessante esse papo aqui, exatamente porque no 1º ano e no 2º ano é onde a gente vai trabalhar essa perspectiva de tipologia, essa perspectiva de gênero. Então, lá no 1º ano, lá no 2º ano, todos esses gêneros mais importantes, mais relevantes, eles são estudados. São expostos. São expostos. Então, é interessante que o aluno, muitas vezes, aí vai depender do fundamento, do funcionamento de cada colégio, mas ele não vai depender disso. Ele vai olhar, quais são os autores escolhidos pelo meu material? Quais são os meus... O que é que o pessoal está colocando? Porque sempre em todo o texto tem a informação. E aí é interessante você pegar o quê? Não apenas o autor. Porque o autor a gente vê muito na literatura, por exemplo, né? Mas na redação, propriamente dito, ninguém vai fixar um autor. É por isso que ele tem que trabalhar a diversidade de leitura, a diversidade de fontes. Por quê? Que exatamente para ele poder perceber
o nível e comparar de textos, de comparar de ideia, de comparar de argumentos. Porque o que falta muito é isso. É a leitura crítica. Muitas vezes a gente lê de uma forma meio que automática. É superficial, né? Superficial. O pessoal lê, é anotar. O que é que o cara quis dizer com isso? Marca texto. Qual é a ideia que ele está defendendo? Observações. Observações. Ou seja, ele fazer... É por isso que eu digo, na leitura do texto motivador, é um reflexo da leitura que você faz no dia a dia. Principalmente dos textos que trazem um encorpamento de sentido mais forte para que a gente consiga avaliar isso aí. Então, tem muito aluno que vem com essa leitura do primeiro ano, do segundo ano, chega no terceiro ano, é uma maravilha. Por quê? Porque ele vai só treinar. Ele vai só treinar. Por quê? Porque a leitura de base ele já fez. Aconteceu. Aí ele já bate os 60 pontos tranquilamente. Tranquilamente. Né? Eu digo isso porque ainda existem alguns vestibulares tradicionais, né, no Nordeste e no Brasil inteiro, que são processos seletivos seriados. Seriados. O PE, por exemplo, eu trabalho lá em Juazeiro, a UPE tem um SSA dela, né? O SSA 1, o SSA 2 e o SSA 3. Pronto. Então, no Entendeu? final do primeiro ano, o aluno faz um dia de prova, no final do segundo um dia e no final do terceiro ano também faz. Né? Entendeu? Divide a ansiedade em 3, né? Em 3 anos. E Entendeu? talvez seja interessante. E ele pode até descartar uma das notas, né? Pode. E é uma coisa muito interessante que a gente vê exatamente isso. Como você disse, divide a ansiedade em 3, né? Uhum. Tem alguns alunos lá de Juazeiro que eles, né, eles fazem esse vestibular, Daniel, e no primeiro ano, assim, claro, o evento vestibular ajuda na questão do cara tentar amadurecer, de dar uma responsabilidade na questão do amadurecimento. Mas também gera uma carga emocional, né, Daniel, muito grande. E dentro daquele universo, porque uma das coisas que quando eu sento com os nossos amigos de natureza, né, um abraço a todos os nossos queridos professores da nossa área de natureza, né, que sempre tá no nosso dia a dia aí com a gente e tal. Então a gente vê o volume de conteúdos é muito grande. Sabe, Netão? É uma cacetada, é uma pressão muito grande para cima dos alunos. E a gente vê que esses conteúdos do primeiro ano, que você falou muito bem da questão da estatística, do percentual, para o S, são esses conteúdos do primeiro ano. Onde tem estequiometria, onde tem cálculos químicos, sabe? Que é a parte onde o bicho pega mesmo. E às vezes o aluno, cognitivamente, na sua formação, ainda não está tão preparado. Ou ele ainda vem com alguns vícios do ensino fundamental, alguns erros matemáticos básicos, que ainda está faltando ele treinar, ajustar, né? Por isso que essa base ela é muito importante, né? Então, assim, eu analiso, sento, como o Neto falou, a questão da leitura do edital e a gente olha esse volume de conteúdo é muito criterioso, muito pesado, né? Só assim, aumenta, né? Só aumenta, entendeu? Inclusive, lembrando que o Xandão falou agora, na minha primeira semana de aula eu digo logo o seguinte, viu, Dani? Pessoal, vocês que chegam... Vamos falar só do terceiro ano agora. Vocês que chegam ao terceiro ano e já vêm com a turma, com as amizades formadas, é interessante que você saiba qual é o curso já que você vai querer, embora seja difícil, né? É uma decisão... Mas é muito importante que você saiba o mais rápido possível qual é o curso que você quer e também o curso dos seus amigos. Como assim, Neto? Curso dos seus amigos. Por exemplo, nós três somos amigos desde o ensino fundamental, estamos agora no terceiro ano. O Dênio quer medicina, você quer engenharia, eu quero letras. Eu sempre faço esse comparativo. Eu que quero letras, sei que não é desprestigiando meu curso, mas ao mesmo tempo falando a verdade. O meu curso é excelente, mas eu sei que um aluno mediano ele consegue aprovação em letras. Muitas vezes só assistindo a aula, vendo a resolução fazendo dos os professores. exercícios e tal. Se ele for um aluno focado na sala de aula,
Ele não precisa ter o mesmo empenho, eu não preciso ter o mesmo empenho que o Dênio vai ter na medicina. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu, que já tenho um futuro certo que eu vou passar, vou chamar o Dênio para jogar bola, vou chamar o Dênio para jogar videogame, vou chamar o Xandão para brincar. E você tem que saber dizer não. Uhum. Por quê? Porque os seus objetivos são diferentes. São outros. A sua rotina de estudo, embora você seja meu amigo, tem que ser diferente. Exatamente para quê? Para quando o terceiro ano acabar e vocês três, nós três, né? Fomos fazer o vestibular, nós passarmos juntos. Porque, pessoal, o que é que acontece? O pessoal que tem uma concorrência mais pesada acaba sendo influenciado pelos que não têm. E aí você tem que aprender a dizer não para o seu amigo. Por quê? Porque a sua rotina é diferente. Porque, principalmente, a sua concorrência é diferente. Até na questão também, Neto, de coisas logísticas. Tipo, tem aluno que vai para a escola de carro. Tem aluno que pega 2 ônibus, sabe? Tem aluno que tem acesso aos cursos online. Tem aluno que já não tem. Que já tem uma certa dificuldade, a família, de pagar aquela mensalidade, né? Então, existe uma diferença de acessos, de logística e principalmente, como você tocou aqui nesse ponto, né? Que é a questão do curso. O aluno ele tem que se portar de acordo com o curso. O que a gente está comentando é tão verdade, né, Dani? Porque eu rio aqui, né? Porque observe o número de questões que você precisa fazer para medicina, sendo que é a mesma específica de química. Do curso de química, Do curso de química. Uhum. É absurdamente medicina, o cara tem que fazer quase 20 de 20. Uhum. A exigência para esses cursos de alta concorrência é muito mais alta. Agora sim, acredite que a mensagem que a gente tem que passar aqui, né, é uma mensagem positiva da gente dizer para você, porque eu vejo muito aluno assim, professor, pelo amor de Deus, como é que esse cara conseguiu? Uhum. Aí eu disse, organização, disciplina, leitura, né? Ele conseguiu de uma maneira, porque a gente sabe dos nossos alunos que conseguiram passar e nós vimos esses alunos como era o dia a dia deles. A gente passou 1 ano, 2 anos acompanhando o dia a dia desses alunos e a gente está aqui falando para todos vocês que realmente não é fácil. Não é fácil. Mas a determinação, entenda, eles não... Assim, a gente via os meninos brincando, na hora do intervalo conversando, né? E tendo todas as dificuldades que a vida possa apresentar, mas eles transformaram essas dificuldades em suporte e um trampolim para poder vencer isso, né? Claro que cada um tem a sua caminhada, mas faça da sua caminhada o seu esforço, a sua dedicação, né? Então, assim, é muito legal quando você consegue ter esse estalo, esse insight e olhar para uma prova de química, olhar para uma prova de biologia e você entender. Porque a prova da UES, vamos lá, né, Dani, também, ela é muito mais clara que a prova do Enem. Quando o cara olha, assim, uma temática na química, ele já enxerga logo, poxa, isso aqui é reação orgânica, isso aqui é soluções, isso aqui é química geral, já sei o que é. Então, para o aluno que estudou, que se fundamentou, ele consegue enxergar o que ele tem que fazer muito bem na prova da UES. Exato. Né? E nesse ponto, Xandão, eu estava dando uma olhada aqui nos assuntos importantes que a química exige, né? A gente já havia feito aquela divisão lá por áreas, né? Por áreas. E eu estava vendo aqui, Xandão, reações orgânicas, perfeito. Funções orgânicas, isso. Compostos inorgânicos, estequiometria, você já havia falado, e dispersões, estudo das dispersões. Esses assuntos, o aluno tendo a base lá do 1º e 2º ano, ele chega tranquilo. Chega tranquilo. Ele só tem que ajustar, como o Neto bem falou, no treinamento dele. Porque, por exemplo, vamos lá, eu falei de números quânticos. Nós falamos de uma convenção propedêutica que está nos livros. E o que foi que a UES fez? Mudou a interpretação. Mudou a interpretação.
Claro que tem umas coisas, né, Dani, que também a UES às vezes vai exagerar. Ela vai buscar nos livros do rodapé bem específico de um mesmo. livro bem específico, como já aconteceu, né? Foi falar de uma mistura heterogênea eutética. Sendo que as misturas eutéticas, a gente passa para os alunos do ensino médio, da educação básica, que são as misturas homogêneas. Aí, no momento de transição da formação de uma liga metálica, tá lá no Peter Atkins, que é um livro de ensino superior. Ou seja, no ensino médio, normalmente não é dado. Não é dado. Colocou Aí, uma nomenclatura fora de contexto. Uma coisa bem específica, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter atenção, porque uma questãozinha faz diferença. Faz. Né? Então, ele vai... Como a gente está falando aqui do assunto, mas dentro desse assunto, a abordagem com que eu vou dar para esse assunto é que vai fazer a diferença. É o aluno, como você diz, né, ter o sangue no olho. Professor, mas o que o senhor pode falar um pouquinho a mais aí disso daí? O senhor tem alguma retrospectiva desse assunto dentro desse vestibular? Eu acho muito importante isso. O aluno buscar a retrospectiva, ele olhar. Né? Então, a resolução de provas anteriores é uma forma muito interessante de você se preparar e resolver de maneira acompanhada, olhando ali, professor, não entendi por que ele considerou isso daqui. Então, isso vai fazer você enxergar um pouco mais longe. Não só a fase generalista. Você fala função orgânica. Função orgânica é um dos assuntos mais fáceis de química na UES hoje. Que é identificar aldeído, cetona, ácido carboxílico, entendeu? Mas aí, como eu estou falando, aí quando ela já passa para alguns detalhes disso daí, porque às vezes, eu acertei, só tem questão fácil. Não tem questão só fácil. Reações, né? Já é um pouco mais difícil. Reações, e assim, é um dos últimos temas que a gente vê no segundo ano, né? E o aluno, às vezes, não, deixa para lá. Entendeu? Aí, quando é no terceiro, começa. Às vezes, começa a ver no terceiro. Né? E aí, o cara já vai ter que começar a estudar para entender o processo de reações orgânicas, que é um mundo de coisas. Polímeros, biomoléculas. Aí a biologia ajuda. Aí, né, já tem o suporte da biologia. Mas aí, quando ele traz para a química... Né? Por exemplo, você sabe que tem os descritores de carboidratos, Dzão e Lzão, que esses descritores são em relação à carbonila e à hidroxila do carbono 5. Olha o detalhe. É o detalhe do detalhe. Né? Que aula, meus amigos. Você tá entendendo assim, tipo... Então, o cara... Porque isso já caiu até no Enem. Aí o cara compara isso com a isomeria óptica, o destrógeno e o levógeno, que são outros descritores, outras configurações, né? Que é em relação ao desvio da luz polarizada. Aí os caras colocam como se fossem semelhantes, equivalentes, e não são. São considerações, conceitos diferentes. Então, é interessante que no teu estudo, você, como eu disse, professor, para a UES, o que eu preciso a mais? Vamos fazer uma retrospectiva. Isso cai, isso não cai? Então, meus alunos de Química Orgânica, que eu dou aula também de Química Orgânica, um abraço, um beijo para todos vocês também aí. É interessante, na orgânica, né, vocês darem essa aprofundada, darem esse querer mais, porque vai fazer a diferença lá na ponta, né? Não vai ficar só, eu estou vendo isso pela primeira vez. E aí, como você vê pela primeira vez e já está perto do seu objetivo, Neto, se torna um pouco mais complicado. Por isso é que eu digo, pessoal, a importância do professor. É. Né? Tem um Xandão, tem um dentro de sala de aula, pessoal. Acredite, se ele tá falando lá na sala de aula, não pense que é besteira, não, mas você não cai. Pode não cair com tanta frequência, mas cai. Porque se eles estão colocando lá para vocês, é porque eles já viram algum canto, eles já viram algum vestibular, não custa nada anotar, aprender uma vez, pronto. Mas muitas vezes o aluno negligencia isso, né? Você não vai cair, mas cai, tá aí, ó, tá mostrando que cai. Verdade. Neto,
Ao corrigir redações, qual a maior dificuldade que você vê, ou as dificuldades? Você elencaria talvez aí um top 3 de dificuldades que o aluno tem ao fazer uma redação? Pergunta complexa. Por quê? Porque cada aluno... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Porém, a gente, corretor de redação que é no nosso dia a dia, primeira coisa, pessoal, é transformar a leitura... Lembra daquelas 3 etapas? Primeira etapa de leitura, segunda etapa de criação, terceira etapa de correção. Até eu aprendi, tá vendo? Sem sombra de dúvida, é a correção. Porque quando eu faço uma terceira leitura crítica do meu próprio texto, eu percebo quando há ambiguidade. Pessoal, muitas vezes a gente comete ambiguidade sem perceber. Por exemplo, o uso inadequado de um pronome relativo. Por exemplo, eu digo assim, o Dênio Xandão, que é meu amigo. Esse que, vejam que eu botei o verbo no singular. Esse que pode se referir tanto ao Dênio quanto ao Xandão. Fica na dúvida. E muitas vezes o aluno, ele escreve assim, como ele está naquele momento num perfil criativo, ele não vai perceber as incoerências que ele comete, as ambiguidades que ele comete. Mas na terceira etapa, perceberia. Mas na terceira etapa, onde ele já botou tudo que ele queria, agora ele vai ler com propriedade para ver se ele não cometeu algum equívoco desse. Então, o primeiro equívoco é esse. Equívoco de sentido. Porque se a gente for analisar o sentido global, o parágrafo está coerente. Mas se a gente pegar uma frase dentro daquele parágrafo, lá naquela frasezinha há uma incoerência. Embora o corretor ele consiga interpretar, mas ele vai ter que descontar. Vai ter que descontar porque não é justo com o outro candidato que não cometeu nenhum equívoco desse estilo, ele não tirar a sua pontuação. Então, a gente tem que ver que, muitas vezes, a informação está interpretável, eu consigo perceber, mas lá há aquele equívoco de ambiguidade. Então, primeira coisa é isso, evitar as ambiguidades. Porque a gente só consegue perceber com a leitura mais atenta. Muitas vezes, até numa leitura rápida, a gente não percebe. Mas, Neto, será que as instituições desses concursos, né, vestibulares ou Enem, estão dando tempo suficiente para a elaboração da redação? Porque eu vejo que... Será que 1 hora... É claro que um aluno bem preparado, ele vai fazer, né? Um aluno que está ali fazendo 2, 3 redações por semana, ele vai conseguir. Mas, muitas vezes, o aluno está nervoso e tal, dá aquele branco. Tem um impacto, né, Dênio? No começo ali, assim, você é uma caixinha de Pandora, que você olha assim, aí quando você abre, meu Deus, né? Porque o Enem não, né? Dá uma tranquilidade. O cara já sabe o que o cara vai fazer, assim, né? Entendeu? Assim, tipo... Claro, tem a complexidade do texto que a gente, né, sabe que tem, mas quando o cara... Vixe, mesmo, tem que fazer uma carta. É o que eu sempre digo para meus alunos. Eu tenho que fazer um artigo de opinião. Aí abre aqui, é totalmente diferente do que o cara fábula, né? É o que eu sempre digo. A gente tem que conhecer a regra do jogo. Por quê? Porque ela é igual para todos. Então, não tem como a gente dimensionar... O tempo sempre vai ser curto. Porque quando a gente trabalha com ideia, quando a gente trabalha com a subjetividade, quando a gente trabalha com a perspectiva do argumento, a gente sempre quer ter mais tempo. É por isso que não precisa ser aquele aprofundamento todo, não. Ele só quer saber o seguinte, ó. Tem uma ideia, qual é a ideia? É a ideia que está lá na prova. Eu quero que você fale sobre isso. Então, você tem que ter treinamento, por isso da importância, que o Dani estava falando aqui do laboratório de redação, você não negligenciar essa etapa. O professor de redação, está lá presente. Por quê? Porque é aí que você vai perceber de forma prévia se essa 1 hora está sendo suficiente ou não. Porque se não tiver, você tem que fazer as devidas adequações. Quando? Antes.
Ficar chorando depois... Não adianta. Não adianta. É o que a gente fala e vê muitas vezes, né, Neto? A gente divide sala de aula e às vezes a gente chega ali meio-dia, um bocado de aluno sai da sala. O cara já passou por uma reprovação de um vestibular, aí o cara não aprendeu, aí às vezes o cara não quer e depois fica lamentando. Professor, não consegui, não passei. Mas olha o que tu tá fazendo, conserta os teus erros, faz uma autoanálise, olha para ti, né? Para você poder corrigir o que no ano passado não deu. Porque você consegue, se você se disciplinar. Todos os alunos que a gente viu que foram aprovados em grandes cursos, os caras estavam até o final e a gente não largou a mão deles. Não falta uma aula. Né? Não largamos a mão deles. Mesmo sabendo do conteúdo, mas sempre tem uma coisinha que o professor... Os caras, né, com conhecimento já abissal, os caras com conhecimento monstro, os caras estavam na primeira cadeira, às vezes você com 4 alunos ali olhando e ele lá, ó. Entendeu? Ouvindo e entendendo o que o professor tá passando. Voltando aqui à pergunta do Dênio, por exemplo, se a gente for analisar aqui a temática 2024.1, 2023.2, olha, Dênio Xandão, a importância da leitura. A primeira etapa, né? Ó. Olha a temática de 2024.1. Importância do profissional de psicologia nas instituições escolares. Ele pediu para fazer uma carta de solicitação e um texto narrativo. Mas vejam a interpretação desse tema. Ó, de novo, a importância do profissional de psicologia. Opa, eu sou candidato, estou lendo esse tema, o que é que eu faço? Para que serve o profissional de psicologia? Quando é que o profissional de psicologia é importante? Qual a importância dele na sociedade? Ou seja, ele está focando no profissional de psicologia. Mas só existe o profissional de psicologia se a sociedade tivesse conhecendo psicologicamente falando. Ou seja, qual é o problema que a sociedade está enfrentando para que essa sociedade vá buscar um profissional de psicologia? Ou seja, ele está trabalhando as dores da sociedade no que diz respeito à psicologia. Ó. Ou seja, eu tenho que fazer uma interpretação paralela do assunto. Porém, ele foca no contexto, nas instituições escolares. Não, ou seja, é em qualquer canto. Não é em qualquer canto. Já fechou, né? Teve aluno que falou da importância, mas não disciplinou para o contexto escolar. Não afunilou. E se eu falo de contexto escolar, eu estou falando de quem? Do aluno. Ou seja, o aluno está passando por problemas psicológicos. Por isso a importância do profissional. Ó. Olha a interpretação que ele tem que fazer. Diferentemente, 2023, ó, implantação de políticas públicas para o envelhecimento da população brasileira. Olha como é mais direto. Né? Então, se, pessoal, eu tenho uma implantação de políticas públicas, é porque a sociedade brasileira está envelhecendo mais. Então, eu tenho que já ter leitura prévia. Quanto mais leitura prévia eu tiver, melhor sobre isso. Mas, se eu não tiver, analise bem o texto motivador. O texto motivador está lá exatamente para isso. Pode te abrir a mente. Vai te abrir a mente. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Por quê? Porque você vai ver, você vai ler e vai fazer a interpretação paralela que eu falo. É a luz, né? O guia, né? Que vai te levar para que você possa correr dentro desse trilho. Se você não sair desse trilho, né? Na fala do Neto, Xandão, eu noto assim que o Neto é muito enfático nas coisas que ele fala. E eu gostei, Neto, muito enérgico dessa sua terceira etapa, do lance da correção, né? Porque o texto motivador, o aluno vai ler, ele vai ter a ideia e tal, ele vai fazer o texto dele. Constrói. Só que esse... Ao final, ele pensa que tá tudo ok. Quando ele bota o ponto final, ele já quer logo passar para... Quer entregar. Sabe de onde eu tirei isso? Porque o laboratório não é só para o aluno. O laboratório é para o professor também. O professor também aprende. Por exemplo, eu pegava os alunos, aí o aluno... Esse aluno errando crase. Aluno de alto nível. Não pode. Eu não pode. Errando crase.
Aí o que é que eu fazia? No lugar de só apontar o erro, chegava para ele, Xandão, cara, lê para mim de novo a linha 9. Aí ele, vixe, errei a crase. Olha aí. Ó, a autocorreção aí como é importante, né? Aí, cara, se tu errou a crase, como é que tu erra a crase sabendo crase? Porque se você sabe agora, era para você ter sabido antes. Porque a regra é a mesma. É. Você Na está construção, né? Você está se corrigindo. Então, se você está se corrigindo agora, se você tivesse feito a terceira etapa, esse nosso papo nem estava acontecendo. E a sua nota teria sido melhor. Como o poder disso é pesado, né? É importante e significante. Você faz um negócio desse e você liga um alerta, uma lâmpadazinha na cabeça do cara para ele poder, na hora, beleza, já se programa, se organiza a questão do tempo e tira esse tempo para fazer isso daí. Por isso, né? aquela tua pergunta das 3 etapas, eu não foco nem em 3 etapas, não. Eu foco nessa terceira etapa de fazer redação. Por quê? Porque se a gente tem aluno que tem dificuldade em crase, ou tem concordância, tal. Isso é natural. Aí é subjetivo. Mas se todos fizerem aquela correção, 90% dos erros seriam evitados. E muitas vezes, como o Dani tá falando desde o começo, é o detalhe, né? Fica uma coisa orgânica, né? O cara fica orgânico do cara. A pessoa, Dani, Xandão, o cara não ser aprovado em medicina e direito, que seja... Por causa de uma crase. Porque ele sabe, mas ele não viu. Rapaz, é uma pena, né? Essa aluna do POIS, ela chorava. Ela não se perdoava. Como é que eu errei isso? Eu não sei. Porque você não fez a leitura. E a gente sofre junto, né? Que dá uma dor no peito danado. Tu é doido, cara. A gente fica... A gente se envolve, né, emocionalmente também com os nossos alunos, porque a gente tá ali todo dia com eles, vendo aquela batalha, aquela luta deles e das famílias, né? Nas aulas de gramática que a gente trabalha com os alunos, a gente faz isso. Eu pego um texto no slide, ou às vezes eu provoco o erro, muitas vezes eu provoco, outras vezes o erro é do aluno mesmo. Bora lá, pessoal, vamos ler isso aí. Corrijam para mim esse texto. Onde estão os erros? Onde estão os erros e por quê? Porque às vezes também não é só dizer o que está o erro, não. Porque muitas vezes ele bota que está errado sem estar errado também. Aí é no chute. Também tem isso. Então, a gente tem que ser muito cabeça fria na terceira etapa. Por quê? Porque o laboratório de redação, ele já viu vários temas. Ele já leu vários textos motivadores. Ele conhece os gêneros. Não acredito que nessa altura do campeonato, os gêneros mais importantes, que eu queria até falar agora sobre isso, os alunos, eles têm conhecimento sobre isso. Então, para os alunos de alto rendimento e os alunos que não têm conhecimento, mas não se aprofundaram tanto assim, eles conhecem o gênero, de modo geral. Né? Porque se a gente for verificar aqui, por exemplo, de 2018 para cá, a gente teve artigo de opinião 7 vezes. É frequente. Artigo de opinião 7 vezes, editorial 1 vez, ou seja, dissertativo argumentativo, jornalístico 8 vezes. É um número muito alto. Muito alto. É alto. Aí tem carta de solicitação, é a carta meio que argumentativa, que eu vou solicitar uma obra pública, que eu vou solicitar mais engajamento na universidade. Tem a narração, 8 vezes, A narração salva muitas vezes o aluno, né? Porque ele pega aqui, por exemplo, um depoimento. Ele bota, às vezes, gêneros. Por isso que a importância dos dois, né? Ele bota um tema só, é um tema só. Do tema só, ele pede... ele pede 2 gêneros. 2 gêneros. Em cima do mesmo tema. Massa. Entendeu a jogada? Aí ele bota aqui, manifesto, carta aberta, crônica. O estranhamento meu é a pouca cobrança de crônica, porque geralmente é um dos gêneros textuais muito cobrados. Somente 2 crônicas, né, nesse meio aí. Então, Dani, é isso. Trabalhar bem os gêneros. Neto, quais são os gêneros que eu tenho que estudar agora? Vamos lá. Artigo de opinião. Editorial, que pode cair também, né? É praticamente a mesma coisa com aquela ideia que eu disse, de diferença. A narração, caiu biografia, caiu relato, mas tudo é narrativo. Personagem, um enredo. Mas, pessoal, é narrativa crítica. Mesmo sendo narração,
Coloque o seu leitor, que é o professor, para raciocinar. O seu posicionamento. O seu posicionamento, embora seja subjetivo, embora seja narrativo. Ou seja, coloque a personagem em situações reais. Porque é isso que a gente quer ver. Ele fazer um paralelo com o que acontece no mundo real. Por exemplo, aqui da psicologia. Coloca o aluno em uma situação real de estresse. Faz a narrativa, inventa uma narrativa com essa perspectiva, aí coloca uma psicóloga ajudando o aluno no dia a dia, na prática. Ó, você fazendo isso na narração, ele quer ver isso, a sua visão de mundo traduzida pelo texto. E o aluno sabe, né? Ele está ali em contato com os SOPs da vida, com os sóis da vida, né? Está ali em contato direto com os psicólogos, no caso aí. E hoje em dia a gente tem uma procura muito grande, né? E uma atenção, uma escuta agora das escolas, né? Bem presente com relação a isso daí. A gente vê, principalmente no terceiro ano também, né? O serviço de psicologia tem uma participação muito grande, entra bastante, né? Para poder dar esse apoio, né? Essa rede de apoio. Mas, Neto, são muitos gêneros, né? São muitos gêneros. São muitos gêneros. Muitos gêneros. Por isso que a participação do aluno em sala de aula é fundamental. É fundamental. Participação ativa. Porque ninguém aprende todos os gêneros de uma hora para outra. É isso que eu tô dizendo. Não tem fórmula pronta. Para o S, meu amigo, você que tá em casa aí, assistindo a gente, tá vendo aqui o podcast. Cara, não é Netflix. Não é só você pausar, sair, voltar. Não, você tem que ir, ó. Sentar, se debruçar. E se quer. Eu acho que o cara pode pausar ali. Não, professor, espere aí que eu vou aqui e volto já. Justiça seja feita então, com os nossos professores de primeiro ano e segundo ano. Eu pego, analiso o material para ver o que é que eles estão vendo. Todos esses gêneros são trabalhados minuciosamente no primeiro e no segundo ano. Todos. Logicamente que você que já vai se preparar para o S da vida, vai dar foco naqueles que vão cair mais. Lógico. Mas não pode negligenciar. Por quê? Porque se você está vendo em sala de aula, você tem que ler o que está no livro. Basta ler o que está no livro, ver um exemplo, que sempre vem exemplos no livro, e você analisar e você fazer. É porque também, né, tem muita a questão da sociedade, da ansiedade, né? O cara chega logo, né, Dani, pra gente dizer assim, professor, isso cai? Isso cai? Ele quer logo o pronto, o fast food. E não é assim. Às vezes, por exemplo, eu vou falar de eletroquímica, aí tá lá, equação de Hertz, que é uma coisa muito específica e um ponto fora, né, do conteúdo. A gente cita, a gente fala para o segundo ano, diz, gente, isso aqui é um cientista que ele vai calcular a DDP de um processo espontâneo fora das condições padrões. Onde a UES já cobrou falando de Hertz. Quem era Hertz? O que é que Hertz fez? A definição, o que é que Hertz fez? Walter Hertz. Aí nas opções ele disse o cálculo de uma DDP fora das condições padrões. O cara que pulou esse parágrafo no livro... Sabe nem para onde é que vai. Ele vai dizer assim, meu Deus do céu, isso aqui veio de Marte? Ele veio do outro planeta? Né? Porque são equações assim que o cara não... Ou seja, e era uma leitura, né? Uma leitura. Em cima disso, quando é que algo é difícil? Né? Quando é que algo é difícil? É quando você não estuda, quando você não... Quando é novidade. Não vê. Exatamente. A novidade é difícil. Então, se alguém está lá com a prova, não. Caiu, como é o nome mesmo aí? Equação de Hertz. Para mim, que nunca estudei isso aí... É difícil. É difícil. É impossível saber. Mas para alguém que assistiu a aula do Xandão, nesse dia aí específico, o cara ele vai escolher o que vai fazer com a informação. Eu vou me aprofundar um pouco mais, ou eu jogo fora a informação. Ou seja, teve a oportunidade de aprender, caiu... Ele pode até estar lembrando da conversa contigo, mas ele não vai lembrar do conteúdo. Aí é que dói o coração, né? Então, a novidade. Ou seja, quanto mais novidade cair na prova, mais a prova será difícil. Exatamente. E o cara, às vezes, quer uma receita pronta da gente, assim, às vezes, né? Professor, eu tenho que acertar quantas questões de química? Né? Cara, gente, dê o seu melhor.
faça o melhor. Se você procura, se você se dispõe a fazer isso, não há distância entre você e o seu sucesso. Não há. Você consegue, como o Neto disse, chegar num nível de proficiência muito bacana, né? E tudo é organização, disciplina do seu trabalho. Tá? Eu vou deixar minha namorada de lado. Não, cara, fica com a bichinha ali, deixe ela, cara. Né? Se organize. Só não pode namorar todo dia, não, né? Você, como eu disse, se organize, né? Porque o cara vai ter aula, né, para o nível que ele quer, para atingir um objetivo, né? Eu particularmente, né, o meu filho, o Arthur, falar aqui um pouquinho dele, né? Um beijo, Arthur, te amo, tu sabe disso. Aí ele tá crescendo muito na questão do estudo dele, né? Arthur foi do 9º pro 1º ano agora. E assim, Arthur louco futebol. Arthur joga bola, né? Assim, louco. E ele botou na cabeça dele, pai, eu vou melhorar. Esse ano eu quero melhorar. Uhum. Aí, ajeitamos o quarto, botamos a lousa e tal. E Arthur, realmente, como a gente falou aqui, ele se disciplinou. Ele buscou para si ser melhor. É decisão, né? Tu tá Tem entendendo? que decidir, né, dele? Arthur faz o 1º ano do ensino médio, né? E hoje eu tive o prazer, terminamos o ano, ele foi galgando. Foi o 1º lugar de todos os primeiros anos da escola que ele estuda. Olha aí, rapaz. Que massa. E Arthur é um menino normal, tranquilo. Joga bola, continua jogando. Joga decisão, louco pro futebol. E acompanhar o dia a dia do colégio. Né? E assim... É leão também? É leão, claro. O Neto também é leão, né? O leão tá dando uma raiva pra gente agora, né, rapaz? Mas aí tá de férias na Liberta, né, e tal. Mas é isso, a gente faz o boca a boca dentro de sala, né? Faz o nosso trabalho mostrando, porque realmente, como a gente falou, né, não é fácil. Você tem esse desafio, esse aprofundamento da química, né? E você tem toda essa estatística, né? Assim, grandes profissionais que trabalham em alto nível, né? Queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Jota, né? Que faz um trabalho belíssimo aqui a nível de US. E Enem também agora, e Enem, né? Também, né? Jota, um abraço, meu filho. Tudo de bom, sucesso para você, né? E assim, você vê o volume de informações, o volume de questões que ele vai resolvendo e o sucesso dos nossos alunos, né? Então, como eu falei, a química orgânica, apesar de não ter aquela área de percentual, é mais jogado para geral, mas a orgânica ela tem um peso muito bacana. E, como eu disse, é o cara saber o que ele vai estudar, como ele vai pedir, qual é a tua pedida? Eu quero ser um generalista ou eu quero ir captando mais informação? Então, olhe mesmo para você. Porque a gente sabe que o aluno diz assim, não, professor, eu quero a distribuição eletrônica. Mas tu quer distribuição eletrônica ou tu quer entender mais um pouquinho dos orbitais degenerados? Tu quer entrar mais um pouquinho dentro do plano nodal? É o conhecimento que o cara vai dizer para você. E isso faz a diferença. Para você ver, né? Eu sou professor de química e Arthur gosta de física. Arthur passou o ano na OBF. Mas casa de ferreiro, às vezes, né? Isso é de pau, né? Acontece, né? Entendeu? Assim, né? Tipo, mas, Alexandre, é assim. Eu penso da seguinte forma, né? Por exemplo, o meu caso específico, na educação básica, eu era da Olimpíada de Matemática até o 8º ano. É mesmo, Daniel? 8º ano. Naquele tempo não tinha 9º ano. No nosso tempo não tinha 9º ano, né? Porque tinha... A alfabetização depois virou o 1º ano, né? Do ensino fundamental. Então, eu era da Olimpíada de Matemática até o 8º ano. No ensino médio, qual era a disciplina favorita? História. O cara é mestre em biologia, mano. Como História. é que pode, moxa?
a troca, né? A virada de chave. A virada de chave, né? Foi mais no terceiro ano, entendeu? Foi mesmo, tu foi lá na ponta mesmo, Daniel. Na ponta. Foi e, mesmo. inclusive, mesmo sendo no terceiro ano, a primeira faculdade que eu entrei não foi na área da saúde, foi na área de humanas. Foi ciências sociais. Olha ciências sociais. O homem se descobrindo. Pois é, mas deixa eu te falar, né? Mas hoje, Arthur está fazendo preparatório para a Olimpíada Brasileira de Química. Ele está dentro aí da Olimpíada. Olha o orgulho do pai, o coração é aqui, o pai babão aqui, ó, chega a baba escorre, né? Às vezes não faz sentido, não faz sentido. Por exemplo, a matéria que eu acho mais difícil é biologia. É mesmo. Diz por quê? Por quê? Por causa das nomenclaturas. Das terminologias. Tu já me disse que gostou de química. Tu de português, tu devia achar fácil, porque a nomenclatura da biologia eu acho difícil. Porque tem muitos afixos, né? Que são os prefixos e sufixos gregos e latinos. Então, de fato, se o aluno ele souber os prefixos e sufixos, facilita muito. Eu acho difícil demais. Mas, assim, pois é, aí me descobri na área da saúde, né? E, assim, não é que eu não gostava de biologia. Biologia, para mim, era fácil, era tranquilo. Eu sempre fazia todas as atividades e tudo. Mas essa mudança do fundamental para o médio e depois no ensino superior foi interessante porque... Até mesmo no próprio ensino superior, né? Porque eu comecei com veterinária, terminei veterinária, cheguei a atuar um pouco. Mas, assim, dar aulas, para mim, foi algo inovador e que me trouxe, assim como o Neto havia falado aqui, digamos assim, uma outra visão de mundo. Sim. E foi aquilo onde eu me encontrei, né? No podcast passado, o Fattori estava aqui, o Fattori trocou mais, viu, gente? Foi mesmo. O Fattori deixou, eu acho que foi 4 faculdades. Foi mesmo. 4 faculdades para poder fazer física, né? Eu não, assim, minha família queria que eu fosse para a área de saúde. Aí eita, peste, aula de saúde. Naquela época, o UFC tinha 2 fases, né? Vocês lembram disso? Primeira fase, segunda fase, né? Redação, né? A segunda fase era puxada aqui só, né? E tal. E aí eu fiz Cefet, fiz Química Industrial no Cefet. Já tinha toda a base de você estudar num Cefet, né? Na parte básica. E aí eu fui para Engenharia Química, na Federal. Só que eu me encontrei me dando aula. Porque a engenharia, você sabe que aqui, ela é muito específica. E não tem... Por exemplo, não temos uma companhia siderúrgica do P100, um polo hoje, né, competitivo, como a gente há muito tempo, há 20 e tantos anos atrás, não tinha. Não tinha. Entendeu? Aí eu me lembro que eu fui fazer um estágio, sempre conto isso em sala, na parte na indústria naval. Era a parte de tintas. Aí eu, pronto, beleza, vou trabalhar com controle de qualidade, ó, Daniel. Aí o diretor foi lá, né, e tal. Rapaz, olha, fique comigo aqui, que você vai trabalhar na parte de prospecção e tintas e proteção e tal. Aí tinha um iate lá, com a mais linda. Não sei quantos pés o iate lá. Vamos lá, vista o macacão. E eu me senti, né? Eu vesti o macacão, né? Bote a máscara, não sei o que e tal. Aí eu digo, show. O que é que eu vou fazer agora? Ó, você tá vendo essa lixa aqui? Você vai lixar esse casco aqui todinho aqui. Você vai fazer a preparação primeiro. Gente, eu saí com os meus braços assim, ó. Eu passei a tarde lixando, cara. Casco de navio. O músculo fadigado. Tu é doido, cara. E eu disse assim, mas cadê a parte do laboratório? Aí, mas passou o mês todinho, eu com as lixas zona industrial que corre assim, mas eu... Tô fazendo educação física, eu digo, não, macho, dá pra mim não, macho. Aí um amigo meu assim, cara, tu quer dar aula? Vamos dar uma aulazinha aqui. Pra ver se tem vocação. Pra ver se dá certo, né, cara? Aí eu sempre nasci, me criei na Barra do Ceará, né? Aí comecei por ali devagarzinho e tal. Aí pronto.
peguei gosto, aí fui para licenciatura, né? Aí... Mas o que é interessante em comum em tudo isso? Sempre foram alunos aplicados. Olimpíada de matemática, não sei o quê. Ou seja, quando o cara é aplicado, a troca pode ser muito mais simples, né? Por quê? Porque eu tenho um hábito de estudar, tenho um hábito de conhecer, de correr atrás, de fazer acontecer nos estudos. Então, muitas vezes, a gente pensa que é uma coisa, de fato, e vai se descobrindo. Mas sem empenho, nenhuma dessas profissões aí... E aí o exemplo, né? Você vai vendo os bons exemplos que a gente tem e seguindo esses bons exemplos, né? Graças a Deus, agradeço muito a Deus pelos os amigos que a gente conquistou na profissão, né? Que a gente está sempre nessa parceria, né? Então, assim, tipo, isso é significativo. Você olhar para o que é bom, o que é correto, o que está fazendo a diferença, não com aquela inveja, assim, mas você dizer assim, poxa, esse cara está fazendo algo bacana, tá fazendo algo diferenciado, tá... Então, assim, é você se olhar para você mesmo e dizer assim, cara, por que eu não posso melhorar? Por que eu não posso... Vixe, poxa, química é muito difícil. Mas por que eu não posso enxergar o copo meio cheio? Eu só tenho que enxergar o copo meio vazio, né? Exato. Então, eu tenho que olhar para cá. Então, assim, no meu filho, no caso, foi basicamente isso. O cara louco pro futebol. Bola. Aí o cara dá uma virada de chave. O mais novo, do mesmo jeito. O que ele tá fazendo? Olhando os exemplos. São né? 2 ou 3? São dois. São né? dois. O Arthur e o Bernardo, né? O Arthur tá no primeiro Primeiro ano. ano, o Bernardo vai pro 8º agora, né? Do fundamental. Diferença também. de 2 anos. 2 anos. O Arthur, né, tem 16, o Bernardo vai fazer 13 agora. Beijo, Bernardo. Papai te ama também, viu? Seu aniversário tá pertinho, né? Tá Comemorar. chegando aí. Se Deus quiser, tá certo? Então, basicamente, o que a gente quer passar para os nossos alunos é essa determinação. Às vezes o cara olha, professor, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Isso cai muito? Calma. A gente tem que fazer a caminhada, o passo a passo. Né? Então, assim, em cada momento, chegou naquele momento que você tem a dificuldade, poxa, reação orgânica. Reação orgânica, para muita gente, professor, por que esse elétron passou para cá? Por que é uma substituição nucleofílica? Né? Aí vamos lá, tenha calma, vamos entender o processo. Então a gente tem que entender e absorver, como o Neto falou, que os professores estão passando para você ir passo a passo e chegar naquele nível. Né? Isso é muito Falar importante. Em professor, né? Não é querendo falar, não, mas vocês de Fortaleza, alunos do Ceará, como geral, vocês estão muito bem entregues, porque os professores de Fortaleza, os professores do Ceará são muito bem preparados. A gente vê que, como a gente diz aqui, a gente é cabeção mesmo, né? A gente tem uma formação muito árdua, muito digna também, né? De fomentar muito, assim, na química tem vários mestres, os caras com conhecimento assim gigantesco. E eu aqui fica aqui, ó, né? 2 monstros aqui. Né? Nas áreas que a gente... E pessoas assim maravilhosas, simples, que a gente está no nosso dia a dia, né? Nos nossos cafés da tarde, né? Sempre que a gente pode tá reunido, exatamente para fazer a diferença para vocês, né? Que vocês desempenham um papel fundamental na hora da prova, certo? E como eu disse, calma, tranquilidade. Às vezes, ter conhecimento, né? O cara sabe muito, mas na hora de fazer ali, o cara tem que trabalhar o lado psicológico, o lado emocional, né? Entendeu? Queridos, estamos nos aproximando do final Vixe, desse já? episódio. Rapaz, eu ia ficar aqui mais... Passou ligeiro. Passa ligeiro, né? Já... E começar aqui com o professor Neto Fontinelli, a primeira vez aqui no nosso podcast. Professor Neto, qual o seu conselho final para o nosso caríssimo aluno e a sua mensagem final para eles? Cara aluno, eu queria dizer o seguinte, complementando até o que o Xandão estava falando agora, vá tranquilo. Uma coisa que eu sempre digo nos concursos, que eu levo muito também para o ensino médio,
Aluno, olhe para mim, porque aluno bem preparado é imbatível. Pessoal, botem isso na cabeça. Se você se preparou bem, se você fez as orientações aqui pelo Dênio, pelo Xandão, mim, os outros professores, nossas equipes aí espalhadas pelo Ceará, vá tranquilo, faça as revisões que tem que fazer, né? Vá tranquilo, porque, vou repetir, aluno bem preparado é imbatível. Eu queria saudar aqui ao Dênio, projeto maravilhoso, projeto lindo. Ele faz a diferença em sala de aula com os alunos, né? E faz a diferença fora da sala também, que é um trabalho árduo, né? A gente pensa que é só chegar aqui, o aluno já vê tudo montadinho, liga, marca, vai gravar, vai editar, ou seja... Fazer os cortes. Né? Então, pessoal, eu queria dizer para vocês que é sempre um prazer, viu, Dênio, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer meu irmão foi Xandão. Nosso. E mandar um abraço aos meus alunos do Lourenço Filho, do Batista, do Antares, do Cristos. Um abraço também para a galera dos concursos, né? Quem sabe, né? Tô assistindo também. Queria dizer que estou muito feliz, Dênio, por receber o convite. E é sempre importante ter projetos como esse para que a gente consiga bater papo, mais de coisa séria, levando conhecimento, levando experiência, para que você, nosso aluno, ou não, né? Também outros alunos, fiquem tranquilos que vai dar certo. Se você fez por merecer, se você fez aquilo que a gente papeou aqui, analisando os aspectos técnicos, né? Que são muito importantes, você vai ter a sua vaga. Se Deus quiser, 2025, você já vai ser universitária. Beijo grande. Valeu, grande Dênio. Tamo junto. Show. Muito bom, Neto. Muito bom. O prazer foi nosso. Gostei muito das suas falas. Tive aqui altos insights com a redação da UES. E você será convidado em outras oportunidades, porque o nosso podcast... Ele é um projeto que surgiu esse ano, mas que tem, se Deus quiser, um futuro cada vez mais brilhante, ok? Prazer foi nosso. Tamo junto. E agora, professor Alexandre Lima, de Química, meu grande amigo de tempos passados e que estamos juntos em algumas escolas, né? Denis, professor, exatamente. Qual o conselho que você dá aí para a disciplina de Química, segunda fase UES, e a sua mensagem final para os nossos alunos? Daí não tem segredo, não. É a rotina. Né? A sua rotina. Pergunte para você como é que está a minha rotina. Como é que está o seu dia a dia. O seu aprender a fazer. O aprender a fazer, a redação prova muito isso. Né? A aula maravilhosa. Gente, eu fazer igual o Neto. Olha para mim. Foi espetacular o que o Neto fez aqui hoje. Foi show de bola, né? E detalhe, ele não fez o que normalmente ele faz. No capricho. É verdade, ó. No capricho, rapaz. Bizu feroz. Bem lembrado. Cara, porque, cara, é fantástico você ter... E, como eu falei, né? Para o aluno que vai se determinar a fazer um curso de alto rendimento, principalmente na nossa área de natureza, a sua rotina, olha a sua rotina. Perceba bem os seus pontos fortes, o que está faltando, né? Porque o grande eixo, o cara olha para o Enem, mas não esqueça desses conteúdos e dessa abordagem de estar sempre se questionando para os conteúdos que a UES está abordando. Nome de cientista, vidrarias de laboratório, a parte de reações orgânicas, números quânticos, tudo isso vai somar para que você possa se capacitar, se sentir bem e na hora da prova, seu nível já está tranquilo. Está condizente ao que você quer, tá? Então essa é a minha mensagem para vocês. Confio muito no sucesso de vocês. Um abraço aí para todos os nossos alunos aí do Colégio Master, do Lourenço Filho,
Juazeiro, um beijo grande para vocês também, lá no Cariri, tá certo? Nos cursinhos, no Colégio Objetivo, tá certo? Então, Dene, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, é um espaço maravilhoso, porque você realmente leva a educação ao pé da letra, que não é só dentro das 4 paredes da sala de aula. Você está fazendo uma coisa fantástica e transformadora, né? Então, assim, a gente fica muito feliz por estar participando mais uma vez aqui do seu trabalho. E continue, estamos aqui, tá certo? Gente, um beijo, muito obrigado e até a próxima, viu? Show de bola, Xandão, show de bola. O prazer foi nosso, né? O podcast Tópicos do Vestibular tem a honra, né? Teve a honra de trazer esses 2 grandes mestres da nossa educação. Agradeço também a audiência de vocês, caríssimos alunos. Curtam, compartilhem, ativem o sininho para ficar cientes de novos episódios. Esse foi o nosso 12º episódio do Tópicos do Vestibular. Até mais. Forte abraço.